Amém, igreja. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus falou comigo hoje. Aleluia. Muito obrigada, Jesus. Porque tudo que eu vou transmitir hoje para os amados irmãos, Deus já falou comigo. Glória a Deus, aleluia. Porque quando apontamos um dedo, vem 3 na nossa direção. Então quando Deus fala com a igreja, é porque ela já falou com o seu canal. Amém. E nós não temos mérito nenhum. Mas o Espírito Santo está hoje aqui nesse lugar. Glória a Deus. E grande coisa Ele tem para fazer. Vamos meditar na palavra do Senhor apenas num versículo inicialmente. A palavra é direta ao nosso coração. A palavra, quando Jesus falava, Ele não enfeitava, não existia nenhum show pirotécnico, não existia nenhuma mágica, mas existia um poder na palavra de Deus, que transformava a vida, que atingia o coração do homem e o fazia se arrepender dos seus pecados. E a palavra do Senhor, ele tem esse efeito, quando pregada verdadeiramente, sem enfeite. Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Eu gostaria de agradecer a Deus, gostaria de agradecer ao pastor Jorge, a pastora, a irmã Dora, e a todas aos membros da igreja, por essa tão rica oportunidade. Que o Senhor continue abençoando. E pelos olhos da fé, o pastor Jorge estará juntamente, louvando e glorificando o nome do Senhor, todos juntos. Livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Todos que o acharam, digam amém. Amém. Você que está com a palavra do Senhor, olhe para a sua esquerda, olhe para a sua direita, verifique se tem algum irmão sem a palavra, ofereça do pão. Amém, Jesus. Aleluia, para que todos nós possamos juntos compartilharmos e meditarmos na palavra do Senhor nessa noite. A palavra de Deus diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia, Jesus. Aleluia. Agora todos juntos vamos ler esse versículo. 1, 2, 3. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne,
viva na fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amadíssimo Pai, nós queremos, Senhor, agora te entregar, Senhor, cada vida aqui nessa noite, ó Pai, que a tua palavra, Senhor, seja uma boa semente, encontrando uma terra fértil, ó Pai, que dê fruto, Senhor, e fruto, Senhor, de edificação, ó Pai, fruto de arrependimento, ó Deus, ó Pai querido, que o nome de Jesus Cristo seja glorificado e exaltado aqui nessa noite, ó Pai, nós lhe pedimos isso para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Podeis sentar, glorificando o nome daquele que é todo digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ao lermos essa palavra, por que Paulo a escreveu? A igreja, ela vivia tempo de conflito de pensamento, conflito de interpretação. Uns eram da circuncisão e Paulo pregava aos gentios. A palavra de Deus no livro de Gálatas 1, verso 6. Acompanha comigo na Bíblia. Eu gosto de pregar assim, na palavra. Glória a Deus. Diz assim: maravilhou-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça para outro evangelho, o qual não é outro algum que vos inquietais e que querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nos venha mesmo, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então queriam colocar um jugo sobre a igreja, sobre aqueles que tinham a fé no Senhor Jesus, que já permitia, ou já se percebia em alguns, que não bastasse apenas a fé no Senhor Jesus, mas teria que seguir certos rituais judeus para se alcançar a salvação. Em Gálatas 2,16, a palavra de Deus nos mostra Paulo falando da seguinte forma: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Paulo chegou no ponto de ter uma certa desentendimento com Pedro, porque Pedro, ele sentava ali com os gentios, almoçava com os gentios, mas quando estava perto dos judeus, ele deixava os gentios de lado. É verdade. Pregava-se uma coisa, vivia-se outra. E Paulo falou para ele em dedo riste, e o repreendeu, porque Pedro, ele discriminava aqueles que não eram circuncisados, que a lei judaica mandava, mas que pela fé em Jesus Cristo tudo isso, Glória a Deus, aleluia. que
aqueles que ali estavam sendo gerados pela fé no Senhor Jesus eram dignos de serem chamados filhos de Deus também. E Pedro, para não se ver junto, ele se afastava. E Paulo, vendo isso, repreendeu a Pedro. E ele diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. E ele fala assim no versículo 11: e chegando a Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que algum tivesse chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegassem, se foi se retirando e se apartou deles, temendo do que era da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Mas quando vi que não andava bem, e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeus, vive como gentios e não como judeu, porque os obriga os gentios a viverem como judeus? Falar uma coisa e viver outra. Numa igreja de hoje, onde tanto é pregado o amor, tanto é pregada a misericórdia, mas se desconhece o efeito, a eficácia dessas atitudes. E por isso que Paulo fala: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus, amém, glória a Deus. E a igreja evangélica, e eu não estou especificando e nem generalizando, mas apontando para algumas, assim como Paulo fez com Pedro, e dele existe. Que a igreja evangélica hoje, em muitos tempos luxuosos, ornamentados, existem pessoas que verdadeiramente têm que evidenciar que foi verdadeiramente crucificado com Cristo. Evidenciar que Cristo vive Jesus, verdade, Deus. na sua vida. Evangelho de Lucas, capítulo 13. A palavra de Deus diz assim: e dizia esta parábola. Quem dizia? Jesus dizia. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E foi procurar nela fruto. Verso 6. 13, verso 6. E foi procurar fruto nela. Não achando, disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira
e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-me: Senhor, deixa este ano até que escave, esterque e dê fruto, e ficará, senão depois mandará cortar. Pouco tempo teve uma pesquisa dizendo que o número de evangélicos no Brasil teve um crescimento. Aí eu pergunto: em que evidências podemos dizer que os números de membros, aqueles que verdadeiramente se arrependeram, fez com que a igreja evangélica alcançasse esse crescimento? Em que proporção? Em que evidência? Em que dados esses pesquisadores tiveram para chegar a tal conclusão? Figueiras sem fruto, pessoas sem compromisso com o Senhor, sem evidência de verdadeiramente ter se arrependido. Porque para eu falar que eu sou salvo, para eu falar que eu verdadeiramente aceitei Jesus, que Jesus vive em mim, eu tenho que evidenciar com as minhas atitudes que Cristo vive verdadeiramente na minha vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. João Batista já dizia: raça de víboras, arrependei-vos e produzi-vos frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Não adianta eu vou dar uma Bíblia debaixo do meu braço e falar: eu sou crente. Não adianta. Porque Jesus falou: como nós os conheceremos? Jesus respondeu: pelos frutos os conhecereis. Mas pastor, isso é muito sério. Eu, hoje, ao pegar essa palavra que me foi revelada, minha esposa, ela não sabe que eu vou pregar, ela não sabe. Ela me viu lendo, me viu pesquisando, me viu meditando, não sabe. Mas Deus coloca a palavra. Em muitos lugares que nós chegamos para pregar, eles querem que nós pregamos sobre vitória, 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 vitória e prosperidade. No tempo de Jeremias, quando o povo dizia vitória, 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 quando o rei queria que Miqueias falasse vitória, 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 mas eu me reservo no direito de falar aquilo que o Senhor mandar eu falar, eu falarei. Porque essa é a palavra do Evangelho. Pelo fruto os conhecereis. A figueira está plantada aonde está plantada a figueira? A figueira está plantada na vinha. A figueira está plantada no solo fértil. A figueira está plantada na vinha do Senhor. A figueira está na igreja.
Ah, mas olha o terno dele. Olha a gravata dele. Olha a roupa dela. Olha o sapato que ela veste. Olha a aparência. Mas só tem aparência. Não tem atitude. Só tem folha. Não tem fruto. Já estou crucificado com Cristo. Está mesmo? O que evidencia que nós estamos crucificados com Cristo? O que evidencia que Cristo vive em mim? Os meus frutos. Meus frutos. E muitos poderão dizer: mas Senhor, nós pregamos no teu nome. No teu nome expulsamos demônio. No teu nome oramos. Mas não demonstramos amor quando era necessário demonstrar amor. Não demonstramos misericórdia quando era necessário demonstrar misericórdia. Não quisemos, não desejamos a paz quando Deus queria paz. Não tivemos longanimidade, mansidão, temperança quando Deus queria que nós tivéssemos todas as coisas. Não tivemos frutos. Porque nós não precisamos estar vestido como cristão para parecer cristão. Nós não precisamos, não é a roupa que faz nós os cristãos. São as nossas atitudes com o nosso próximo. Cristo vive em mim. Romanos 1, versos 17. A palavra de Deus diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Sabe por que nós obedecemos a Deus? Nós não obedecemos a Deus por imposição do homem. Nós não obedecemos a Deus porque nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos cristãos. Nós obedecemos a Deus porque nós temos fé em Cristo Jesus, que nos transformou em uma nova criatura. É pela fé que nós vivemos, é pela fé que nós passamos necessidade, glorificando o Senhor. É pela fé que vem as circunstâncias na nossa vida. É pela fé. É pela fé que nós geramos nosso fruto. É pela fé. Porque se nós não tivermos fé, é impossível agradar a Deus. É impossível. Se não tiver fé, se eu não fizer a vontade de Deus pela minha fé em Cristo Jesus, se tudo que eu desejar fazer para o reino de Deus é esperar algo em troca,
eu estou perdido. Se você desejar seguir a Jesus, seguir esse evangelho em troca de uma Mercedes, em troca de um apartamento, em troca de uma cura, em troca de alguma coisa, um bem, está perdido. Mas eu sigo a Jesus, eu estou crucificado com Cristo pela fé. É pela fé. Cristo vive em você mesmo. Vive. João Batista falou da seguinte forma: é necessário que eu diminua e ele cresça. Então, para que eu venha diminuir, o meu eu tem que ser crucificado. Eu tenho que crucificar o meu eu, o meu querer. Eu tenho que me crucificar a cada dia, morrer a cada dia, morrer a cada dia e viver em Cristo a cada dia. Crucificar o meu eu a cada dia e viver, ter um novo nascimento a cada dia. É isso. Se eu desejar que Cristo vive em mim, eu tenho que morrer para o mundo e viver para Cristo. Glória a Deus, aleluia. Não se passa pela morte sem o arrependimento. Não se passa pela morte sem a renúncia. Eu tenho que renunciar a alguma coisa que me separa de Deus. O que tem me separado de Deus, que me impede que Cristo viva em mim. O que tem? O que tem? Palavra de Deus, no livro de Romanos 7. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Verso 17 ao 20. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque o que faço bem, que quero, o mal que não quero, faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Romanos 8:13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificar-se ao corpo, viverei. Porque todos que estão guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Existem duas naturezas dentro do homem: a carne e a natureza do Espírito. Como gêmeos siameses, duas mãos, dois braços, estão ali ligados. Mas quem você alimentar vai conseguir vencer. Aquele que alimenta a carne vive pela carne, mas aquele que alimenta do Espírito vive do Espírito. Então todas as vezes que você se encontrar vazio, aleluia, toda vez que você sentir um vazio no seu coração, que você falar assim: não, estou cansado,
Talvez você fale assim: olha, eu não aguento mais, eu preciso descansar, porque eu estou vazio. Venha com a palavra do Senhor e se encha de Deus. Venha com a palavra de Deus e se encha do Espírito Santo de Deus. Que aí você não vai ficar mais vazio. Você não vai ficar mais vazio. Livro de Gálatas, capítulo 3, verso 11. Aleluia. Evidentemente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Livro de Gálatas 5, 25. Aleluias. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Glória a Deus. Se verdadeiramente estou crucificado com Cristo, Cristo vive em mim. Eu tenho que viver no Espírito. Glória a Deus. Se vivemos nele, verdadeiramente morreremos nele. Se vivemos nele, verdadeiramente morreremos nele. Mas se vivemos da carne, verdadeiramente morreremos na carne. Verso 24 diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência, com a vontade da carne. Mas se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. 2 Coríntios, capítulo 2. Verso 14 e 15. E graças a Deus que Deus sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. É o nosso testemunho. É o nosso testemunho se Cristo realmente vive em nós. O nosso espírito tem que vencer. Porque enquanto a carne diz vai, adultera, o espírito diz não. Aleluia, glória a Deus. Quando a carne diz vai, engana, o espírito diz não. Quando a carne diz vai, se vinga, o espírito diz não. Quando a carne diz vai, odeia, o espírito diz não. Quem você tem ouvido ultimamente?
a sua carne ou o Espírito de Deus na sua vida. Porque verdadeiramente, para que nós venhamos a ter verdadeiramente Cristo vivo na nossa vida, nós temos que ser uma carta viva de Cristo. Amém. Nós temos que ter o cheiro suave, exalar o cheiro de Cristo, para que verdadeiramente nós possamos testemunhar que Cristo vive em nós. Como também já nos parte reconhecemos em nós, como somos a vossa glória, como também vos serei a nosso dia. Aleluia. Por meio de vós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o cheiro de Cristo, nos que se salvam e não nos que se perdem. Para estes certamente cheiro de morte, para a morte, para aqueles que cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Pergunta o Senhor. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, que antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Cristo na presença de Deus. Não adianta eu ser cristão só dentro da igreja, mas eu tenho que ser cristão lá para o mundo também. Não adianta eu falar, eu sou cristão na igreja. Não adianta eu falar, olha, o pastor me conhece, os irmãos me conhecem, mas Deus te conhece também. Aleluia, glória a Deus. Ele sabe do seu andar e do seu levantar. Ele sabe. E é necessário que nós andemos no Espírito e vivamos no Espírito também. Se vivemos nele, nele também morreremos. O versículo lido dessa noite. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. O eu foi crucificado, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé no Filho de Deus. Então, se eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, é porque, aleluia, eu faço a vontade de Deus na minha vida. Aleluia. E aceito essa vontade de Deus para a minha vida. Aleluia. Aleluia. Palavra de Deus. 1 Pedro 4. Verso 1, verso 2. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos vós também, vós com esse pensamento, que aquele que padeceu da carne já cessou do pecado, para que o tempo que vos resta na carne vos vivai mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade do homem, não segundo os prazeres da carne, mas segundo a vontade de Deus. Mas por que eu tenho que viver a vontade de Deus na minha vida? Por que eu tenho que viver a vontade do Senhor na minha vida? 2 Coríntios 5:10.
Porque todos devemos comparecer antes ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Aí vai se estreitando. Por que, pastor, que vai se estreitando? Por quê? Porque ninguém quer pregar a vinda de Jesus, como se isso não fosse acontecer. Porque todos querem viver num país da maravilha, onde se vai para a igreja de domingo como se fosse uma reunião social. Porque as mensagens de hoje são mensagens de triunfalismo e de exaltação ao homem, que eu determino isso, determino aquilo, quando a vontade de Deus é esquecida, é botada à parte. E o homem vem com o meu determino, eu quero. Não, mas é segundo a vontade de Deus. Pastor, eu estou sofrendo isso na minha vida, mas me foi dado o privilégio de sofrer por Cristo Jesus. Me foi dado o privilégio de sofrer. Sofrer é um privilégio. O deserto é um privilégio. Pastor, estou passando por um deserto. Passe glorificando ao Senhor. Aleluia. Passe exaltando o nome do Senhor. Porque sofrer com Cristo é um privilégio. Porque a verdadeira vitória do cristão é passar a circunstância da vida glorificando a Deus, entendendo os propósitos de Deus. Agora você não entende essa circunstância, mas lá na frente você vai entender o que Deus quer te falar. É por isso que eu faço a vontade de Deus. É por isso que eu cuido da minha vinha. É por isso que eu cuido do que Deus colocou na minha mão. É por isso que eu não largo a minha cruz. É por isso que eu não quero trocar minha cruz por uma outra cruz. Eu quero essa que Jesus me deu. Aleluia. Porque a cruz que Deus me deu não é para você, é para mim. A cruz que eu carrego, o propósito de Deus na minha vida é um, da tua vida é outro. Entenda. A caminhada do cristão é essa. Neste mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Glória a Deus. Jesus venceu o mundo. Glória a Deus. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores. Aleluia. Porque o mundo lá fora, ele não entende a nossa vitória. Mas a nossa vitória é uma vitória espiritual. É quando o diabo vem nos afrontar. Você não é nada, você é um crentezinho. Você não tem nada na tua vida. Mas eu tenho aquele que é mais precioso. Eu tenho Jesus na minha vida. Porque ele vive em mim. Ele vive. Ele vive em mim. É por isso que eu estou de pé. Eu estou doente, mas estou de pé glorificando ao Senhor. A minha fé não é inabalada. Vem o vento que for, meu barco não vai afundar, porque Jesus está na minha vida. Está na minha vida. Ele está. Por que Ele está na minha vida? Porque eu estou sendo uma figueira frutífera. Porque os meus frutos, porque as minhas atitudes evidenciam meus frutos. Porque o meu caminhar não é por vista, mas as minhas atitudes sim. Eu tenho que ter atitude de cristão. Cheirar como cristão. O mundo lá fora está de olho na igreja do Senhor.
E a igreja do Senhor nunca foi tão humilhada, tão escalhada, tão envergonhada como estão sendo agora. Porque são homens que se dizem de Deus, mas de Deus não tem nada. Porque querem viver do Evangelho. E não querem se preocupar com as almas, com as ovelhas que estão sofrendo. Mas eu vim nessa noite para te falar que Cristo vive em você. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios 5:2. Para a gente terminar. Efésios, capítulo 5, verso 2, diz assim: e ainda em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Glória a Deus. Ele se entregou. Aleluia. O verso 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e ainda em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Nós não merecemos nada. A palavra de Deus diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que nós fizemos para merecer tão grande sacrifício? Ele lá na cruz do Calvário, morrendo pelas minhas transgressões, nós sendo condenados pelos pecados, pela ira de Deus, pelas nossas más atitudes, sem merecermos nada. Mas Ele nos amou. A palavra de Deus diz que Ele nos viu no ventre da nossa mãe e nos amou. Nos amou. E eu vejo tantas pessoas desprezando o amor de Deus, brincando de ser crente. Sacrifício tão grande, tão grande, tão grande. Ele não pediu nada em troca. Ele apenas pediu que você se arrependesse dos seus maus caminhos e que você tivesse fé. E muitos estão perdendo a sua fé em troca de bens materiais. Se Jesus não fizer isso por mim, eu saio da igreja. Se Jesus não fizer aquilo por mim, eu vou para outro lugar. E pessoas trocando de igreja porque pensam que tem uma igreja melhor que a outra. Não tem. Aí Jesus está aqui, nesse lugar. Se Jesus te plantou nesse lugar para você fazer a obra aqui. E tem pessoas que estão se negociando como se fosse passe de jogador de futebol. Quem me dá mais, eu estou indo para lá.
onde nós temos que sermos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Paulo falou que se vier um outro evangelho, seja nada. Então estão vindo aí com um evangelho de prosperidade, um evangelho de bens materiais, um evangelho de troca de favores, como se Deus fosse algum mercador, onde Ele nos deu o seu Filho amado e morreu na cruz do Calvário. E foi por amor. Foi por amor. E tem muitas pessoas desprezando esse amor, jogando fora, descendo. E Deus está falando nessa noite: até quando? Até quando? Até quando você pretende brincar com Deus? Até quando você pretende falar hoje não, hoje não, hoje não? Quando é você que precisa dele e não ele de você. Quando Deus vai continuar sendo Deus soberano, absoluto. Aleluia. E nós necessitados da tua graça, um favor imerecido. Qual foi o nosso merecimento que nós fizemos para merecer? E Pedro diz: não foi com ouro nem prata que fostes comprado, mas foi pelo sangue do Cordeiro de Deus. E você fala: até hoje não, hoje não, hoje não. E você fica falando hoje não. Até quando você vai dizer não para Deus? Até quando? Eu vou louvar, passar um pouquinho só com um louvor só. Enquanto eu estiver louvando, queria que você viesse à frente. Eu quero orar pela tua vida. Glória a Deus. E aquele que não aceitou Jesus ainda, eu gostaria que você se levantasse e falasse: Jesus, é hoje. Glória a Deus. Aleluia. Não foi ontem, mas vai ser hoje. Não vai ser amanhã, Senhor, mas vai ser hoje. O sofrimento não vai acabar. Não vai. Mas você vai passar esse sofrimento com Jesus na sua vida. É verdade. A palavra de Deus diz que nós todos iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Se hoje você comparecesse ao tribunal de Jesus, você seria culpado ou você seria inocente? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e restaurar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora
que vive está. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar aquela irmãzinha também. Vem, irmã. Teu sofrimento está sendo grande. O Senhor tem visto as suas lágrimas na madrugada. Aleluia. Aleluia. Mais alguém? Vamos estar orando. Vamos estar orando para essa jovem, esses jovens. Amadíssimo Deus, eterno Pai, nesse momento o Senhor está aqui, Senhor. A tua serva, Senhor, diante de ti, Senhor. Ó Pai querido, tu sabes, Senhor, o quanto ela tem pedido, ó Pai. Ó Senhor, meu Deus, tu sabes o sofrimento, Senhor. Tu sabes, Senhor, das lágrimas, Senhor, e tu sabes da preocupação, Pai. Mas nesse momento, Senhor, ó Pai querido, tu cortaste todo o mal sobre a vida do familiar dela, Senhor. Pai querido, porque tu és um Deus grandioso, Senhor. Ó Pai querido, derrama, Senhor, das tuas bênças, Senhor, sobre a vida da tua serva. E eu abençoo em nome de Jesus e repreendo todo mal. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Amadíssimo Pai, esses jovens, Senhor, que estão, Senhor, aqui na tua presença, Senhor. Eu apresento a cada um, Senhor. Tu conheces o andar e o levantar, Senhor. Ser, Senhor, com eles, Senhor. Dirija, Senhor, os passos, Senhor, dessa juventude, Senhor. Ó Pai querido, repreenda, Senhor, a ação do inimigo. Repreenda a ação do mal. Repreenda, Senhor, o espírito, Senhor, do enganador, Senhor, meu Deus. Sobre essas vidas, Pai querido, nós repreendemos agora todo espírito que provém ou provém de ti. Sai agora, em nome de Jesus, Pai querido, e vai abençoando, Senhor. Usa, Senhor, Pai querido, como instrumento teu, Senhor, na tua casa, Senhor. Faça, Senhor, como labareda, Senhor, para que novos jovens, Senhor, venham através deles, Senhor. Ó Pai querido, glorificar e exaltar o teu santo nome. Eu abençoo cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.